Calorosas saudações e, ao contrário das portagens deste país, colocar like neste vídeo não custa um único cêntimo, portanto aproveitem, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, e relembro que, ao usarem o meu código na Prozis, têm 10% de desconto na compra habitual e quem fizer a compra durante o mês de setembro habilita-se a ganhar 200 euros em compras na Prozis. Sigam-me no meu novo Instagram, o antigo já não existe, tem mesmo que me seguir no novo, porque eu vou anunciar por lá o vencedor. Tem também o TikTok e o Instagram e o Twitter, o arroba, o nome é o mesmo. Ora, o que é que se passa? Cavaco Silva escreveu um artigo de opinião, creio eu, no Público, onde criticava a aprovação do fim do pagamento de portagens em Portugal, que no caso foi aprovada pela esquerda em conjunto com o Chega. Vamos ver o que é que o antigo Presidente da República tem a dizer sobre o tópico. Cavaco Silva critica o fim das portagens nas ex-SCUT. O ex-Presidente da República considera que é uma medida regressiva que afeta principalmente cidadãos com baixos rendimentos. Num artigo de opinião que assina no Jornal Público, Cavaco Silva começa por dizer que aumentar a despesa pública sem aumentar as receitas do Estado ou a dívida pública é uma impossibilidade. Antes de se continuar, ele diz que isto é uma impossibilidade, não é? E sabem que às vezes as palavras evoluem. E normalmente a evolução do significado das palavras nós damos o nome de neologismo. Ou seja, uma palavra que há 100 anos tinha um significado, mas por alterações contextuais, conjunturais, culturais até, essa palavra ganha uma metamorfose e tem um significado diferente. Ora, o que é que se passa aqui? Sabem o que é que significa a palavra SCUT? Neste caso, o acrónimo. SCUT significa sem custos para o utilizador. E o Cavaco Silva vem aqui dizer que uma coisa que se chama SCUT, que sem custos para o utilizador, é impossível de não ter custos para o utilizador. Não sei se estamos a perceber. Portanto, se queremos ser coerentes, e reparem, não passaram 100 anos desde a primeira SCUT, como devem imaginar, não há tempo suficiente para fazermos este neologismo. Portanto, se querem efetivamente defender o pagamento das SCUTs, então mudem o nome das SCUTs, porque não se pode chamar sem custos para o utilizador e andarem a defender pagar SCUTs. Portanto, mudem o nome para CUTs. CUTs, não é? Bom, mudem o nome para CUTs porque será custos para o utilizador. Só esta sugestão, não é? E depois há outra questão, que é aumentar a despesa pública sem aumentar as receitas do Estado ou a dívida pública é uma impossibilidade. Isto de um ponto de vista meramente teórico é verdade, mas se retirarmos do contexto, ou melhor, se colocarmos dentro do contexto, não faz sentido. O país e a balança orçamental não funcionavam como deve ser antes da implementação do pagamento das SCUTs, que está correlacionado com uma bancarrota em Portugal, coisa pelo qual nós, embora não estejamos no nível saudável, não estamos hoje em dia, não é? Portanto, o país sobrevivia perfeitamente sem o pagamento de SCUTs. O que tem que acontecer, e que o PSD e o PS muitas das vezes não querem dizer, e para não dizer sempre, é que o número de funcionários públicos neste país é risível. Nós temos para aí 800 mil funcionários públicos. O Estado é o maior empregador deste país. E num país que deveria ter uma economia com uma perspectiva liberal, capitalista, de mercado livre, não é propriamente benéfico em que a administração pública seja o maior agente económico. Lamento, não é. E, portanto, sabem perfeitamente que quanto maior for a administração pública, mais pessoas podem controlar, nomeadamente a nível dos seus salários. E se controlam a nível do seu ganha-pão, controlam indiretamente e subsequentemente a nível do seu voto. Mas isso é que não convém dizer. Isso é que não convém dizer. Mas é a realidade que se aplica. Mas vamos ver. E já vamos ver também mais aprofundadamente partes do artigo. Vamos ver. Escreve depois que, como não há almoços grátis, a perda de receita de muitos milhões de euros, que resulta do fim das portagens, é inevitavelmente acompanhada por mais impostos ou redução da despesa pública. Cavaco diz ainda que não deixa de ser surpreendente que a eliminação das portagens tenha sido entusiasticamente aprovada na Assembleia da República pelos partidos de esquerda, supostamente defensores dos grupos de baixos rendimentos. O que o Cavaco Silva aqui está a dizer, e atenção, teoricamente não está propriamente errado, mas é de uma análise simples que ele faz, correto, mas descontextualizada. Porque efetivamente, de um ponto de vista geral, se vamos retirar o pagamento das portagens e não vai ser diretamente ao único utilizador, então será depois redirecionado em pagamento de imposto geral. Só que a questão é que há muitas zonas do interior do país que precisam de revitalização económica. E a revitalização económica também pode ser feita através de um incentivo
não só à procura, não só à produção, mas, neste caso em concreto das portagens, à distribuição, que é um fator fulcral naquilo que é o processo normal da atividade económica. Porque uma empresa que tem que fazer distribuição e que precisa de ir do ponto A para o ponto B e utiliza os circuitos das SCUTs, agora tem um decréscimo no valor que paga a nível das portagens que antigamente pagava e agora já não paga. Ou seja, há uma diminuição nos custos de produção das empresas que utilizam estas zonas. E, portanto, gera-se maior revitalização económica. Portanto, não se pode, ou o PSD ou qualquer partido que seja, vir a público dizer que querem revitalizar a região do interior do país e depois estar a dizer que uma medida que revitaliza direta ou indiretamente essas mesmas regiões é péssima por questões orçamentais. Poderá ser, no nicho, é verdade, mas há formas de fazer esse equilíbrio, nomeadamente cortar no número de trabalhadores da função pública, depois cortar na despesa pública, genericamente falando, porque as duas coisas não dá para fazer ao mesmo tempo, senão o desfecho vai ser igual à Liz Truss no Reino Unido, que foi o que aconteceu. Aplicou-se uma política fiscal expansionista, diminuição de impostos, e aplicou-se uma política expansionista orçamental, aumentando a despesa pública, que é isso que o Montenegro está a fazer. E depois vamos ver o que é que acontece. Por isso é que eu acho que, de um ponto de vista estratégico, o Luís Montenegro quer ir a eleições novamente, porque sabe que muitas destas medidas são complicadas de aplicar, digo eu. E depois vê-se também apertado e aplica outras medidas que se calhar já não são tão eleitoralistas quanto isso, como o aumento das propinas, como já tem vindo a ser negociado, porque depois ele percebe que, de um ponto de vista orçamental e até da redução da dívida pública que temos que ter, é complicado estar a prometer tanta redução de impostos e tanto investimento nas pensões, na polícia, etc., e depois não cortar ou aumentar em algum lado. No caso, nas propinas. Estou a dar o exemplo das propinas, poderia ser outro qualquer. Portanto, há métodos de cortar despesa pública. Só que esses métodos de cortar despesa pública normalmente não são convencionais ou favoráveis para a partidocracia que se vive em Portugal, porque leva a que se perca muitos votos. Se era a melhor opção para o país, era. Mas perdem a capacidade de manipular a população em termos eleitorais e, subsequentemente, perdem votos. Essa é a realidade, só que não vão dizer, obviamente. Seja qual... Atenção, e isto não é por ser o PSD ou o PS ou o Bloco de Esquerda ou outro partido qualquer. Desde o Bloco de Esquerda ao Chega, qualquer partido deste termo faria isso. Essa é a questão. E acusa-os de cedência ao populismo. E, portanto, aqui faz a crítica da esquerda conectada ao Chega, da questão de cederem ao populismo, creio eu. Vamos olhar para partes do artigo que o Aníbal Cavaco Silva escreve mais aprofundadamente. E como podem ver, ex-SCUT, Cavaco defende que o fim das portagens, aprovado pela esquerda e Chega, penaliza os mais pobres. Terá sido por falta de informação, diz Cavaco Silva, que os partidos de esquerda e o Chega aprovaram num cenário de restrição orçamental o fim das portagens nas ex-SCUT. Só um pormenor, é que quem fala da questão da restrição orçamental porque não se tem tanta receita, parece que o país não vai funcionar ou que a administração pública não funciona porque agora não há a receita das SCUTs. Lamento imenso, isso advém de má gestão, até porque em Espanha, se eu passar a fronteira, consigo quase ir até Madrid sem pagar uma única portagem. Aliás, consigo mesmo, se não estou em erro. Portanto, não faz sentido. Isto parece, da forma como é colocado, parece que nenhum país sobrevive sem ter SCUTs em zonas do interior do país, onde, se for preciso, vive lá pouquíssima gente. Admite Cavaco Silva, por falta de informação, que os partidos de esquerda e o Chega aprovaram à revelia do Governo uma proposta do PS para acabar com as portagens nas ex-SCUT. O ex-Presidente da República sublinha, em artigo de opinião publicado no Público, que essa é uma medida agressiva que penaliza, sobretudo, os cidadãos com menos recursos, beneficiando muito quem tem mais recursos, dando como exemplo o fim das portagens na via do Infante. Não quero acreditar que, numa cedência ao populismo, os partidos de esquerda tenham aprovado a eliminação de portagens pensando que aquilo que interessava politicamente era a popularidade da medida, já que as pessoas não se apercebiam da injustiça que a acompanhava. Acredito sim que o fizeram por falta de informação, escreve o ex-chefe de Estado, que apenas refere os partidos de esquerda, embora também tinha voto favorável do Chega. Ele, quando diz que cede ao populismo, portanto, acho que por aí também vai. Mas até há um argumento que pode aqui ser feito no sentido de dizer: se isto não tem um pagamento de forma de imposto indireto, ou seja, um imposto indireto é aquele que, independentemente do nosso rendimento, será em quantidade igual para todas as pessoas, como é o caso do IVA, é sempre 23%. O mesmo acontece nas portagens, é sempre, vamos imaginar, 10 euros para qualquer pessoa, quer vocês ganhem 1.000, 10.000 ou 1 milhão de euros, não é? Portanto, é indireto ou regressivo nesse ponto de vista. E, portanto, se agora o Estado quiser arrecadar essa receita fiscal por outra via, será maioritariamente através dos impostos diretos que são feitos ao nosso rendimento, como é o caso do IRS. Portanto, dependendo da gestão pública, isto até pode beneficiar efetivamente as populações mais pobres.
Porque os impostos indiretos, ou os regressivos no caso, são aqueles que mais afetam os mais pobres. Porque o coeficiente orçamental, a percentagem de rendimento face àquilo que é o rendimento disponível, em termos percentuais, é sempre maior em quem ganha menos do que em quem ganha mais. Não é? Portanto, é por aí aquela velha máxima da lei de Engel, não é? Portanto, quanto menor é o rendimento de uma pessoa, maior é o coeficiente orçamental gasto em bens de necessidade básica. Neste caso, a percentagem normalmente gasta em produtos alimentares, maioritariamente, não é? Portanto, será por aí. Portanto, o argumento aqui feito, creio que nem faz muito sentido. Compreendo o porquê, como já disse anteriormente, de um ponto de vista teórico, mas colocando isto na prática e contextualizando, acaba por ser apenas uma questão de gestão pública que é facilmente resolvível e que não será resolvida no sentido político apenas da questão, não é? E, portanto, enquanto não se diminuir o peso do Estado em Portugal, estas medidas continuarão a ser apenas factos políticos. Factos políticos, mais nada. Isto é apenas pontos de divergência. Enquanto não se diminuir o papel da intervenção do Estado em Portugal, enquanto não se permitir um maior incentivo, não só ao consumo, mas também um estímulo à produção em Portugal, que posteriormente potencia também o investimento direto estrangeiro para o país, a situação não vai mudar. Enquanto nós ainda tivermos a mentalidade que é o Estado que tem que resolver os nossos problemas, o país não muda, porque o Estado não é um bom solucionador de problemas. Não é, simplesmente. E por uma razão básica, porque uma entidade apenas conseguir gerir tudo o que existe num país de 10 milhões de pessoas é particularmente complicado. Se até em termos autárquicos uma Câmara Municipal já tem esses problemas com umas quantas dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas, imaginem o nível da administração central. E essa é a razão principal disto mesmo. Portanto, enquanto não se... Eu vou utilizar uma expressão que não é o que eu estou a usar, mas microprivatizar a economia portuguesa, o país não vai sair da cepa torta. Portanto, enquanto não se alterar este mindset, esqueçam, porque o país não vai mudar, simplesmente não vai mudar. Não vai mudar. A realidade é essa. Mas, enfim, digam-me o que acham nos comentários relativamente a esta circunstância de Cavaco Silva. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. E, meus amigos, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima. E espero bem que não tenhamos que pagar mais portagens nas scoots que supostamente são sem custos para o utilizador, tal e qual como o like neste vídeo. Ficamos por aqui, cultivem-se e até à próxima.